Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus. E Deus quer falar com você nesse dia de hoje, portanto, abra os seus ouvidos e também o seu coração para que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Será que nós estamos prontos para ouvir uma palavra de Deus? Diz assim Romanos 12:2: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. O verso de número 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis. Diga assim: eu quero experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Diga novamente, você vai ter uma nova oportunidade de dizer assim: eu preciso experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas essa passagem diz também que nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos amoldar ao sistema desse mundo, desse século. As coisas que tentam colocar na nossa cabeça, que tenta nos fazer pessoas às vezes infelizes, tristes. Nós não nascemos para sermos pessoas tristes, infelizes, enfermas. Deus não te fez para isso. Deus quer que você se alegre, Deus quer que você desfrute plenamente da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Mas o sistema do mundo quer que você seja egoísta, quer que você seja uma pessoa egocêntrica. Na semana passada falamos sobre o bom samaritano, aquele homem que dedicou ao seu próximo, que se entregou. Falamos também daqueles que passaram, que não se preocuparam com aquele que estava ferido. Por isso nós precisamos renovar as nossas mentes. Precisamos, na verdade, de sabermos que a nossa vida ela pode ser alinhada com a palavra do Senhor. Muito embora as pessoas te chamem às vezes de careta, as pessoas tentam te amoldar, tentam falar que você deve ser egoísta, que a vida é uma eterna competição, mas na verdade não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito embora você se sinta às vezes sozinho, distante, eu quero te falar que você é uma joia rara, você é uma pedra preciosa, e as pedras preciosas elas são raras. Se elas não forem raras, elas são pedras de pouco valor, mas você é uma pessoa de muito valor. Entenda uma coisa, por favor: o mundo está desajustado. Quando a gente vê os noticiários, quando a gente ouve as coisas que se dizem por aí, nós vemos o mundo desajustado, que nos oferece muitas coisas, que na verdade não vai nos levar a nada. Muitos manjares que às vezes são passageiros, efêmeros. Eu gostaria que você entendesse uma coisa, querido. Um dia um jovem disposto a servir a Deus, esse jovem se chamava Daniel, e ele foi levado na presença do rei Nabucodonosor, e aquele rei queria oferecer a Daniel os seus manjares, as suas coisas que enchiam as suas vistas e os seus desejos.
Mas Daniel sabia que tudo aquilo não estava conforme os ensinamentos que Deus dera a ele. Por isso Daniel não quis experimentar dos manjares do rei, mas ele confiou que Deus estava ao lado dele, que Deus estava juntamente com ele, e que ele não precisava fazer determinadas coisas para que Deus o abençoasse. Quando nós entendemos que Deus é conosco, nós não precisamos fazer nada de desonesto, não precisamos buscar atalhos, porque sabemos que Deus está do nosso lado. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu disse que o mundo é desajustado, mas a palavra de Deus, ela nos ajusta, a palavra de Deus nos orienta, nos coloca no lugar certo, à medida que nós caminhamos, à medida que nós ouvimos, à medida que nós entendemos e aumentamos, porque diz aqui no caderno de Romanos, que cada um de nós já recebeu uma porção de fé, uma medida de fé. Então você carrega dentro de você uma medida de fé que pode ser alimentada, que pode ser acrescentada. Quando é que é acrescentada? À medida que nós ouvimos, que nós recebemos a palavra do Senhor. Mas também, apesar de termos as nossas identidades, nós somos pessoas únicas na face da terra. Temos as nossas digitais, que são únicas, somos pessoas especiais, únicas, mas nós fazemos parte de um corpo. Fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma família, fazemos parte também de uma sociedade. E Paulo estava escrevendo aos romanos, a uma comunidade, a uma igreja, mas Paulo está falando também comigo e com você. E ele diz algo que faz com que a gente entenda, para que a gente não seja pessoas sozinhas, egoístas, egocêntricas. Não é esse o propósito de Deus. Ele diz no verso de número 6 de Romanos 12, ele diz assim: temos diferentes dons. Aqui tem pessoas que têm dons maravilhosos. Eu gostaria de ouvir um amém bem gostoso. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, ou seja, Deus já nos deu pela sua graça, pela sua bondade, Ele nos deu diferentes dons. E Ele diz assim: se alguém tem o dom de profetizar, profetize conforme a sua fé. Você pode chegar para o seu irmão e abençoar a vida do seu irmão, dando a ele uma palavra profética, uma palavra de serviço, uma palavra de ânimo, porque quantas pessoas andam entristecidas para baixo, quantas pessoas estão pensando em desistir, e você pode usar a sua boca, as suas palavras. Vire para quem está do seu lado e diga assim: não desista, porque Deus é com você. Na verdade, você está usando as suas palavras, de palavra de profeta. Diz assim no verso número 7, se o seu dom é servir, que você sirva. Se o seu dom é ensinar, aprenda, comece a ensinar as pessoas. É um ensinamento. Você vai se sentir mais útil, você vai se sentir mais alegre, você vai ser uma pessoa mais realizada. No verso de número 8 diz assim: se é encorajar, haja como um encorajador. No nosso dia a dia encontramos pessoas para nos colocar para baixo, não é verdade? Pessoas que dão palavras que te desanimam. Às vezes você fala a respeito dos seus sonhos e às vezes fala para a pessoa errada, e as pessoas acabam te desanimando. Portanto, não são as pessoas adequadas que você deve falar, mas você precisa saber com quem você fala. Mas seja você um encorajador. É esse o ensino da palavra do Senhor. Se você se aquieta no seu canto, se isola e acha
que não deve ir a lugar nenhum, certamente você vai sentir um vazio no seu coração. Portanto, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, o nosso chamado maior é o serviço. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro diz que nós somos pedras vivas, que estão edificando uma casa espiritual. Imagine você uma construção, e nessa construção falta alguns tijolos, algumas pedras, certamente vai ficar uma lacuna para aquela parede, para aquele lugar, mas aquele tijolo, aquela pedra que estiver fora também, ela vai se sentir desajustada. Portanto, Deus te deu talentos, Deus te deu dons, mas você precisa estar nesse lugar. Eu gostaria, querido, que tudo isso nós fazemos, e nos ensina aqui a palavra do Senhor, que nós fazemos através da nossa fé, com confiança, com sabedoria, crendo naquilo que Deus tem nos falado. Muitas pessoas andam com medo, andam entristecidas pelos cantos. Alguns estão vivendo um verdadeiro pavor, colocando grades, colocando cercas elétricas, colocando tantas coisas, tantas câmeras, porque se sentem inseguras. Mas existe aqueles que têm medo de tudo, de todos, medo de viver, medo de ter uma nova profissão, medo de crescer. E o medo é uma coisa contagiante. Quando você sai com uma pessoa medrosa, você acaba sendo influenciada por essa pessoa. Mas quando você anda com uma pessoa que tem fé, uma pessoa corajosa, você acaba também fazendo com que aquela pessoa seja animada. E é exatamente por isso que nós recebemos a palavra do Senhor. Deus não tem nos dado um espírito de medo, Deus não tem nos dado um espírito de covardia, diz a palavra do Senhor. E mesmo se você tem andado com medo, mesmo que você olha para as suas fraquezas e imagina que você não vai chegar a lugar nenhum, porque você tem muitas fraquezas, eu quero te dizer que Deus transforma as suas debilidades em força. Deus transforma as suas debilidades, os seus problemas. Quando nós nos imaginamos os piores dos piores, quando nós nos imaginamos os mais fracos dentre todos, Deus transforma a nossa debilidade em força, quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Mesmo porque quando vivemos amedrontados, o inimigo ele usa como arma poderosa para te destruir. Mas eu quero que você ouça que você não foi feito para ser uma pessoa destruída. Você foi feito pelas mãos do Senhor, e Deus não costuma fazer coisas ruins. Aquilo que Deus fez, Ele viu que era bom. Portanto, Deus fez como homem, como mulher, que está ouvindo, que está recebendo, que está entendendo o que é que Deus tem feito por cada um de nós. O Senhor nos ensina que nós precisamos usar, diz aqui a palavra, usar os nossos dons e os nossos talentos. No caderno de Mateus, capítulo 25, verso 14, Jesus dá um ensino poderoso. Jesus diz que um homem muito rico, ele saiu para fazer uma viagem, e ele deu dons para os seus empregados, para os seus servos. A uns ele deu
muitos talentos, a outro ele deu menos, de acordo com a capacidade de cada um. Acontece que alguns fizeram com que os seus talentos fossem duplicados, e teve um que, amedrontado, ele acabou enterrando os seus talentos. E quando aquele homem muito rico, e a palavra fala que esse homem é o próprio Senhor Jesus, quando aquele homem que era dono de tantos tesouros, e aquele que nos passa o seu tesouro é o próprio Senhor, a palavra de Deus é um verdadeiro tesouro para as nossas vidas, e nós não podemos ficar apenas na superfície, nós precisamos cavar mais fundo para buscarmos esse tesouro tão precioso que é a palavra de Deus. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu dia a dia, e olha para as suas crises. Talvez você esteja passando, vivendo exatamente uma crise. E alguns imaginam que a crise, ela vem para te destruir. Às vezes você até pergunta a Deus, por que é que o Senhor está agindo dessa forma? Muitos se tornam pessoas amargas, porque estão vivendo uma crise, um problema, uma situação. Eu digo que você não pode se deixar moldar pela amargura. Pelo contrário, Deus está trabalhando na sua vida, principalmente quando você está passando por crises, dificuldades. E as crises, elas são como uma lixadeira, um esmeril, que vem trabalhar o nosso caráter, vem trabalhar a nossa forma de entendermos a vida, vem trabalhar a nossa forma de falarmos, de nos comportarmos, a forma até mesmo de pensar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus não vai deixar você se perder nessa situação. Pelo contrário, Deus quer que você se torne uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais amável, porque o nosso Deus, Ele é todo amor. O nosso Deus é um Deus de doçura, de bondade e também de misericórdia. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Por isso que nós precisamos obedecermos a palavra do Senhor, porque Deus é todo bondade, Deus é todo amor. Se Ele é todo amor, se Ele é todo bondade, Ele merece ser obedecido. A sua palavra precisa ser seguida. Nós precisamos confiar naquele que é o princípio e é também o fim, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, e quando você entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor, quando você confia no Senhor, você pode aquietar o seu coração, porque mesmo que você não esteja vendo saída, Deus tem uma saída para você. Ou seja, Deus tem a forma correta. Às vezes nós imaginamos que é da nossa forma, às vezes nós queremos que seja do nosso jeito, às vezes tem um preço alto de muitas lágrimas e de muitas dores, mas do jeito de Deus, com a saída da forma que Deus age, que Deus ensina, quando nós confiamos. Eu quero estar dizendo a você, eu quero que você me ouça, por favor. Deus tem a solução para o seu problema. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo.
No entanto, a forma de Deus agir não é do estresse. E Deus é capaz de fazer de você, Deus é capaz de agir na sua vida, Deus pode fazer de você um verdadeiro sucesso. Eu não sei se você me ouviu, eu não estou me referindo pela cor dos seus olhos ou pela roupa que você veste, eu não estou dizendo pela conta bancária que você tem, mas eu estou me referindo ao amor que Deus tem por cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer. Será que você crê? Você aceita a sua palavra? Todo aquele que nele crê não pereça. Se você crê no Senhor, você não vai perecer, ainda que você esteja perdido, ainda que você esteja distante, ainda que você esteja passando por problemas difíceis. O Senhor Jesus nos ensina que Ele se alegra. Por isso Jesus conta a parábola, ou diversas parábolas, a parábola da moeda perdida, que foi encontrada, e quando aquela moeda, era apenas uma moeda, foi encontrada, houve uma grande festa. O Senhor Jesus nos fala também de uma ovelha que estava perdida, e quando aquela ovelha foi encontrada, o pastor daquelas ovelhas, ou daquela ovelhinha de uma forma especial, colocou-a no colo e trouxe até o lugar de alimento. Então Deus, Ele se preocupa com você, Ele não quer que você esteja perdido. Nós não servimos a um Deus que está no céu olhando para castigar, Ele está olhando no céu para te fulminar, para te trazer enfermidade. Não, nós servimos a um Deus que é todo amor, que é todo misericórdia, que é todo bondade, e quando nós aceitamos o seu nome, o seu sacrifício de cruz, quando nós nos rendemos aos seus pés, quando nós fazemos, e Jesus diz também a respeito de um jovem que foi embora, que gastou tudo que tinha, em bebidas, em festas, que não deveria, mas um dia aquele jovem resolveu voltar à casa do seu pai. Ele disse assim: eu vou voltar à casa do meu pai, porque ele estava vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, estava se alimentando com a sobra dos porcos, e Deus não quer que você viva dessa forma. Deus quer te dar o melhor.